Eu ainda estou dando uma tossida, vocês vão perceber que ao longo da aula eu vou dar uma tossida, né? Eu acabei de passar pelo meu período de quarentena, também a gente aqui em casa pegamos o coronavírus, pegamos a H3N2, todo mundo que estava passando nós pegamos, né? E aí ainda fiquei com essa sequelazinha da tosse, né? Mas vai dar certo, tá bom? Então, como eu falei, eu me chamo Heraldo, eu estou em João Pessoa, na Paraíba, né? Na Dominus, graças a Deus, nós temos essa possibilidade de trabalhar de forma remota, né? E eu trabalho assim aqui pela Dominus há 2 anos. Sou jornalista de formação, me formei em 2016 pela Universidade Federal do Tocantins. Isso é outra história, né? Vocês vão ver que eu sou meio viajado. Me formei no Tocantins, mas atualmente moro aqui em João Pessoa. Né? Sou casado, tenho 2 filhos. Né? Sou casado há 5 anos, tenho 2 meninos, o Davi e o Gabriel, que são 2 coisas lindas da minha vida. Se vocês depois quiserem, deem uma olhadinha lá no meu Instagram, que vocês vão conhecê-los com certeza. E, como eu falei, trabalho com a Dominus há quase 5 anos, né, já, e atualmente como gestor de conteúdo, tá certo? E hoje nós vamos partilhar exatamente sobre isso que vocês estão vendo aí na tela de vocês, a atualização de sites, dicas práticas para estabelecer uma pauta. Pode parecer um conteúdo muito voltado para jornalistas, né, redatores e etc., mas não é bem esse o nosso objetivo, não. A gente sabe que boa parte das PASCONs, né, a gente inclusive fez uma pesquisa envolvendo paróquias e movimentos nacionais em 2019, e nós constatamos que a maioria das PASCONs trabalham sem necessariamente ter profissionais de comunicação nelas. Né? A gente sabe que pela necessidade da evangelização, quem tem um pouco de habilidade já vai se dispondo, se ofertando, e Deus vai fazendo a graça, né? Então, boa parte das nossas PASCONs não possuem profissionais de comunicação, mas possuem pessoas dispostas e sedentas de evangelizar. E a Dominus faz esse papel também de capacitar, né, profissionalizar a evangelização. Então, hoje a gente veio trazer para vocês conceitos, dicas, práticas que você já pode sair daqui da aula com a cabeça fervendo de ideias para movimentar o conteúdo do site da sua paróquia. Tá certo? Primeira coisa, Deus criou a igreja para comunicação. Isso é a coisa mais importante que você precisa ter na sua cabeça. Quando Jesus foi ser levado ao céu, né? Subiu aos céus, ele disse aos apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, ali naquele momento, o Senhor estava dando o mandato missionário. Era a hora de anunciar aquilo que os apóstolos tinham experimentado com o Mestre durante aquele período, né? Desde o seu ministério evangelizador, mas também a partir da sua experiência de paixão, morte e ressurreição. Era a hora de evangelizar. E então a igreja sai para anunciar a todos que Jesus é o Senhor. Né? Então, a coisa mais importante que a gente precisa ter na nossa vida é essa consciência que nós somos gerados por Deus para comunicar, para a comunicação. Né? Então, eu não posso negligenciar nunca esse aspecto. Né? A minha paróquia, ela não existe somente para nos manter na vida sacramental, mas ela existe para atrair outros, para disseminar o evangelho, para ser resposta para o coração do homem e da mulher que sente a necessidade de Deus, né? E em tempos de internet em que nós vivemos, né, como eu falei, se antes da pandemia nós ainda nos dávamos o luxo de nem todas as ações de evangelização da paróquia serem também transmitidas de forma online, a pandemia transformou completamente o cenário, né? Hoje é mais do que necessário nós estarmos na internet, não só como uma forma de, e aqui vale a pena dizer, né? Não é uma forma de substituir o presencial, não é isso. Até porque sacramento não é online.
né? Sacramentos são todos reais e presenciais. O digital, ele vem como um suporte, ele vem como um reforço daquilo que nós podemos evangelizar. Veja só, a grande maioria das pessoas, principalmente daquelas nascidas nos anos 80, né, nos anos 90, a maioria delas, quando acorda, a primeira coisa que faz é o quê? Olhar o celular. A última coisa que faz, olhar o celular. Então, o dia todo nós estamos conectados, né? E boa parte dos nossos jovens, sobretudo, estão o tempo inteiro com o smartphone na mão. Então, se a sua paróquia, se a sua comunidade faz um trabalho de evangelização eficiente, significa dizer que você vai dormir e acordar com aquele jovem. Você vai estar o tempo todo falando de Jesus Cristo para alguém que olha para aquela mensagem o tempo todo, né? Então, onde eu vou comunicar? Você pode comunicar por sites, por blogs, pelas redes sociais, né, que é o que é mais disseminado, em plataformas de cursos online, em podcasts, né, que está em alta a evangelização através dos podcasts, né, e através de aplicativos, né. Boa parte de nós deve ter o aplicativo da liturgia diária no celular, né, tem um aplicativo de orações. Eu não sei se vocês já ouviram falar um aplicativo que é o Pocket Terço, né, que você consegue ter várias daquelas devoções do terço, né? Providência, Misericórdia, São José, das Rosas e etc. E você consegue rezar pelo smartphone. Você esqueceu o terço, né? Porque nós somos desses, né, gente? A gente esquece o terço, a chave de casa, a carteira, dinheiro, mas o celular é a última coisa que você vai esquecer, né? Então, esqueceu o terço em casa, tá com o celular, o aplicativo Pocket Terço pode te ajudar a rezar. Você vai passando, né, a Ave Maria na bolinha do aplicativo e ele vai contabilizando para você, né? Também nós temos muitos aplicativos com o ofício das leituras, com a liturgia das horas. Boa parte da liturgia da igreja hoje já está em aplicativos, né? Então, também são boas oportunidades de evangelização, né? Então, onde evangelizar, você tem opção, né? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que a igreja está na internet? Pensa um pouquinho. Por que você acha que a igreja está na internet? Talvez você me diga, Heraldo, a igreja está na internet para evangelizar. Também. Mas será que esse é o principal objetivo? Uma vez eu estava numa palestra com jovens comunicadores que tinham sido delegados, né, por movimentos e comunidades para um encontro com a CNBB na pré-jornada, né, ali era 2013, né, a Igreja do Brasil estava se preparando para receber o Papa Francisco para a Jornada Mundial da Juventude. E aconteceu esse encontro em Brasília e nós recebemos um padre chamado Padre Antônio Spadaro, ele é jesuíta, né, e é o editor-chefe da Atividade Católica já há muitos anos, que é uma das revistas mais antigas da Europa, que ainda está em circulação, né? E ele é um cara assim incrível, um super evangelizador, e ele desenvolve, né, uma teoria chamada cyberteologia, que é a experiência de Deus que é possível ter no cyberespaço, né, no ambiente digital. E ele fez essa pergunta para a gente: por que a igreja está na internet? E aí todo mundo diz, para evangelizar, para ir ao encontro das pessoas que estão longe da igreja, né? E ele disse, não. Sabe por que a igreja está na internet? Para ouvir o mundo. A igreja está na internet para ouvir o mundo. E eu não sei se vocês viram, mas no dia 24 de janeiro o Papa lançou a mensagem do Dia Mundial das Comunicações Sociais. E o tema que o Papa trouxe para este ano foi exatamente ouvir. E eu trouxe um pedacinho, um trecho dessa mensagem para a gente poder refletir um pouquinho aqui nessa noite. Veja o que o Papa diz. A um médico ilustre, habituado a cuidar das feridas da alma, foi-lhe perguntada qual era a maior necessidade dos seres humanos.
Respondeu: o desejo ilimitado de ser ouvido. Olha que coisa forte. Qual é a maior necessidade do ser humano? O desejo ilimitado de ser ouvido. Apesar de frequentemente oculto, é um desejo que interpela toda pessoa chamada a ser educadora, formadora ou que desempenha de algum modo o papel de comunicador. Pais, professores, pastores, agentes pastorais, operadores de informação e quantos prestam um serviço social ou político. Ou seja, todos nós precisamos estar atentos à maior necessidade dos nossos irmãos, que é serem ouvidos. Por que nós vamos encher os sites? Por que nós vamos encher as nossas redes sociais? Por que nós precisamos criar essas pautas? Para que os irmãos e irmãs que estão longe de Deus sejam ouvidos. Muitas vezes a gente diz assim, eu quero falar sobre a devoção do meu padroeiro no site. Ótimo, isso é uma coisa muito importante. Mas eu te pergunto, sobre o que o teu povo quer ouvir? Para isso você precisa ouvi-lo. Para isso você precisa escutá-lo. Né? Quais são as principais necessidades? E essa aqui é a reflexão de ouro da noite. Né? Você precisa ouvir o que é que as pessoas querem ler, o que é que as pessoas querem ser formadas, o que é que as pessoas querem escutar da igreja. Né? Porque talvez a gente tenha a necessidade de trazer a doutrina, que é super importante. Mas talvez Dona Joana esteja muito mais necessitando escutar que a igreja está ali para ajudá-la a enfrentar os desafios do casamento dela, do que ouvir falar sobre a infalibilidade do Papa, por exemplo. Do que ouvir falar sobre a indissolubilidade do casamento. É a doutrina, claro, é algo importante. Mas talvez, se a Pascom se debruçar em escrever sobre dicas para ajudar a viver a reconciliação no casamento, sobre como orientar a rotina de oração e trabalho, sobre quais os principais pilares da educação dos filhos, se ajudar na vida prática do sofrimento diário das nossas ovelhas, do nosso povo, nós vamos muito mais evangelizar e atrair para o reino de Deus. Porque as pessoas precisam ser ouvidas nas suas dores. Elas precisam ser ouvidas. Eu te pergunto, onde está o teu irmão, né? A pergunta que Deus fez lá no iniciozinho da história de Caim e Abel. Né? Quando Abel matou Caim, Deus perguntou, onde está o teu irmão? Né? E aí, nós precisamos, como igreja, nos fazer esta pergunta todos os dias. Porque nós corremos um risco de pescar em aquário, né? De estar evangelizando para as mesmas pessoas, de estar evangelizando para quem já ouviu falar de Jesus, de estar evangelizando com quem já sabe da doutrina da igreja. Mas o teu irmão e o meu irmão está aí, ó. Tá vendo esse cara no smartphone? Ele está aí, está na internet. O teu irmão que precisa ouvir falar de Jesus está online, está antenado, né? O tempo todo. Por isso que nós não podemos nos afastar, nos isentar. Tem quem fale. Nós não podemos. Porque as pessoas precisam viver esta experiência. Por que ter um site paroquial? Né? Nós temos, inclusive, até coloquei aqui embaixo o tema, né? Por várias vezes eu vou trazer algumas referências que você só vai ver se você acessar o site da Dominus, tá certo? Então, lá no nosso site, nós temos um texto falando sobre por que ter um site paroquial é importante, e foi de lá que eu tirei essas dicas, né? Então, por que ter um site paroquial é importante? Primeiro, porque é uma evangelização em casa, né? Claro, você tem ali as missas, os grupos de oração, apostolado, os serviços que se concentram ali no dia a dia da comunidade.
Mas a internet, a evangelização que você faz nas redes sociais, elas estão dia e noite nas mãos dos adultos e dos jovens. Eu vou falar isso várias vezes. Né? Então, é muito importante que você tenha um site paroquial atualizado e que esteja antenado com as necessidades do teu povo. Segundo, informar os fiéis continuamente. É um mural de avisos na palma da mão. Né? Às vezes a gente tem ali aquela didática do mural de avisos, né, da paróquia, e há quem ache que aquilo funciona muito bem. Se não existir um reforço contínuo daquela informação, ela vai ser obsoleta mais cedo ou mais tarde, ela vai passar. Porque o fluxo de informações dos nossos tempos é muito alto, gente. Olha, foi feito um estudo e foi constatado que um adolescente de 15 anos atualmente recebe mais informação do que um idoso de 70 anos na década de 50 recebeu durante a vida dele inteira. Veja só. Isso está no livro A Dieta da Informação. Um jovem de 15 anos hoje tem mais acesso à informação em 24 horas do que um idoso de 70 anos tinha na década de 50 durante a vida dele inteira. E aí eu te pergunto, como é que nós vamos concentrar a informação que nós queremos passar no aviso da missa e no mural de avisos? Quando o menino passar scrollar o Instagram dele, ele já esqueceu completamente o que foi dito ali. Então, nós precisamos estar reforçando as informações através dos nossos sites. Depois, disponibilidade para o marketing de conteúdo. E nós vamos falar um pouquinho mais, trazendo o conceito para vocês entenderem. Mas o marketing de conteúdo é o marketing de atração. Né? Eu uso o conteúdo para atrair as pessoas para o meu produto, para o meu nicho, né? Para aquilo que eu quero anunciar, né? Para aquilo que eu quero propagar. E, por fim, é um baixo custo de produção. Se você parar para pensar na produção, por exemplo, impressa, na divulgação de outdoors, de buzzdoors, de outras realidades, o site paroquial ele vai ter um custo bem baixo para ser mantido, principalmente se você tem uma equipe de PASCOM que está ali servindo com você. Né? Então, manter esse tipo de serviço vai ser bem mais em conta do que fazer outros tipos de investimento, tá bom? Mas aí nós temos um problema. Né? Existem muitos sites paroquiais, porém, também existem muitos que ou utilizam mal, né, essa ferramenta, ou simplesmente não utilizam. Né? Tá lá com as informações engessadas, né? Mas não está com o desenvolvimento, com a dinamicidade, com o conteúdo circulando constantemente, né? Então, é importante que nós tenhamos clareza do que é que nós podemos fazer, o que é que nós vamos fazer com os nossos sites paroquiais. Tá certo? Mas aí você pode me perguntar, Heraldo, mas o que eu vou falar num site? Então, nós temos alguns formatos, né, de conteúdo que você pode trazer num site. Por exemplo, as notícias, né, que são o dia a dia da paróquia, né, o dia a dia da comunidade. Agora, recentemente, eu ouvi de um padre, né, dizendo assim, mas eu não tenho o que falar toda semana de notícia. Gente, notícia de um site paroquial não é só a notícia de um evento, né, mas é a reunião do apostolado, da oração, que Deus deu um sentimento, uma palavra para aquelas senhoras que estão ali rezando. Né? É notícia o testemunho de uma graça recebida pela intercessão do padroeiro. Né? É notícia os trabalhos e serviços de assistência social que a paróquia desenvolve. É notícia o encontro fraterno dos irmãos. É notícia diversas realidades que acontecem na vida da comunidade. A grande notícia é a vida da comunidade. Você só precisa entender como transformar a vida da comunidade numa notícia. Depois nós temos os artigos, né? Que são textos
que tem o objetivo de formar, né? Que tem o objetivo de ensinar, né? Então, por exemplo, nós temos os blog posts, que são artigos que são publicados em blogs, né? Onde a gente trabalha com uma dinamicidade de conteúdo que tem como objetivo levar o leitor a uma jornada de conteúdo que vai fazê-lo tomar a decisão que nós precisamos que ele tome. E eu vou dar alguns exemplos logo após, né? Mas os artigos, eles também podem ser textos de opinião do sacerdote, né? Por exemplo, nós estamos aí passando por esse período, né, de pandemia. Muitos e muitos sacerdotes exploraram bastante os artigos dos seus sites para se comunicar com seus paroquianos, para ensiná-los a passar pelo sofrimento, para ser consolo para as famílias enlutadas, para ensinar acerca da vivência dos sacramentos nesse período, né, para ensinar um pouco sobre a história da igreja nos momentos das grandes pestes, para ensinar sobre a vida dos santos que testemunharam a santidade no período de grandes sofrimentos, para serem um canal de esperança para a vida do seu povo. Então, nós temos aí também os artigos que podem ajudar nesse momento. Nós também temos o formato de entrevistas, que é um formato muito interessante que costuma atrair bastante a atenção das pessoas. Por exemplo, ao invés de falar sobre o porquê não é válida, né, a celebração, por exemplo, a confissão online. Por que não existe confissão online? Eu posso fazer um artigo sobre isso, mas por que não fazer uma entrevista com o sacerdote, tirando as dúvidas das pessoas, mandando as pessoas enviarem as perguntas? Isso também é muito, muito, muito interessante, né? Porque você abre o leque. Por exemplo, falar sobre sexualidade com os jovens, o formato de entrevista é um formato muito legal, né? Porque deixa o conteúdo mais informal, traz um pouco da experiência da pessoa que está sendo entrevistada, traz um pouco dos anseios e das dúvidas dos jovens que estão fazendo as suas perguntas, né? Também é uma dica bem interessante. E depois os materiais ricos. Os materiais ricos são produtos digitais que nós oferecemos para as pessoas em troca do que a gente fala de pagamento social, né? Que é quando a pessoa cede as informações dela para estarem no banco de dados da paróquia, para ser um contato, né, com quem nós vamos compartilhar as nossas informações, os nossos conteúdos. Um exemplo, você pode criar um e-book com o manual de oração da família cristã, né? E aí você disponibiliza para as pessoas, mas para que as pessoas baixem esse produto, elas precisam fazer um cadastro, deixar o seu nome, seu telefone, seu endereço, o seu e-mail, e nós vamos ficar mantendo contato e evangelizando, e formando, informando essa pessoa, né? Também é muito interessante esse formato, o formato de infográfico, onde eu trago um passo a passo, por exemplo, para o passo a passo para fazer uma boa confissão. Nós estamos chegando na quaresma, né? Semana passada o Marcos dava algumas opções sobre como dinamizar a evangelização da quaresma nas redes sociais, né? Quem não estava na semana passada, acesse o nosso site, que está lá disponível também para você assistir, né, na aula. Mas você pode trazer, por exemplo, um infográfico ensinando as diversas formas de jejum que podem ser feitas na quaresma. Você pode trazer uma planilha com um exame de consciência baseado nos 10 mandamentos, por exemplo. Olha que legal. Isso ajuda demais na hora da confissão, viu? Eu digo que eu tenho uma planilhazinha que me ajuda, que é uma beleza. Então, vale muito a pena nós investirmos nesses formatos diferenciados, que podem ser utilizados nos nossos sites. Como falar de modo atraente, né, nessas modalidades aí? Primeiro, o que eu falei, nós precisamos escutar. E escutar como, Heraldo? Gente, as redes sociais estão aí para isso, para o diálogo. Um grande erro que as paróquias e as comunidades muitas vezes cometem nas redes sociais é achar que colocar um card divulgando o dia de São Brás é comunicação. É uma informação, é muito importante. Mas que contato eu vou ter com os fiéis da minha paróquia somente a partir daquele card? Eu preciso dialogar com eles, eu preciso fazer com que eles
ouçam aquilo que eu vou falar, mas que eles também falem aquilo que eles têm necessidade de dizer, né? Foi muito interessante. Recentemente eu sigo um padre que eu trabalhei com ele, né, numa catedral aqui do Brasil. Eu era assessor de imprensa lá na catedral. E ele é muito dinâmico, né? Ele gosta muito de conversar com o público nas redes sociais. E ele tem aberto aquelas caixinhas de perguntas, né? E tem sido muito interessante as perguntas que as pessoas têm feito para o padre, né? Esses dias, inclusive, recente, uma pessoa disse assim, padre, o meu namorado quebrou o meu computador num excesso de ira. O que eu faço? Veja a pergunta, né? Uma pergunta capciosa, assim, uma pergunta difícil. Né? E o padre, com muita sabedoria, foi dizendo, olha, minha filha, isso é inadmissível. Né? Hoje é o computador, amanhã vai ser o quê? Né? Você precisa ter sabedoria. Né? Olhe, o namoro é para frente para acabar. Ou para o casamento, se a pessoa for uma pessoa boa, ou para mandar embora mesmo se a pessoa não for. A pessoa está mostrando quem é, né? Então, assim, foi muito especial essa proximidade do pároco com aquela menina naquele momento, né? Certamente ele salvou a vida daquela menina, né? Outras perguntas, ele trabalha com o tribunal, né, eclesiástico, e ele recebe muitas perguntas sobre a nulidade matrimonial, que é uma coisa que muitos casais têm dúvidas. Então, escute aquilo que o seu público, o que é que os seus fiéis precisam saber. E depois conheçam eles. Não fique só naquilo que eles querem dizer, mas interajam, se relacione, né? Se interesse pela vida do outro. Como o Papa Francisco disse muitas vezes, né? O pastor é aquele que tem o cheiro das suas ovelhas, ou seja, que se relaciona mesmo, né? Que conhece. E isso vai fazer com que você fale para as personas, né? Que é um personagem fictício que nós criamos, né? Para nos fazer conversar e dialogar com o nosso público de forma mais assertiva. E aí, quem está participando lá do grupo do WhatsApp, a Ana já enviou, né, uma aula sobre criação de personas. Então, vale muito a pena você... O vizinho aqui chegou agora, gente, ele está avisando para a esposa dele que ele está passando. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um cara buzinando aqui, sangrando o dedo na porta da minha casa. Mas, para dizer que você pode ter a aula específica de criação de personas lá no grupo do WhatsApp, tá certo? E, por fim, acolher, né? Acolher. Você precisa acolher a dúvida, a ignorância, o sofrimento dessas pessoas. Às vezes nós corremos o risco de arrogar uma sabedoria, né, que nos distancia das pessoas. E não é isso. Nós precisamos estar com elas e dizer, olha, vem cá, senta aqui, eu vou te ensinar. Mas não com vaidade, mas com amor, com disposição de coração. Né? Aqui eu vou trazer um exemplo. A paróquia vai fazer um evento para jovens, sei lá, um luau para evangelizar a juventude. Foi uma ideia do padre muito, muito dinâmico com a juventude, então vamos fazer um luau. Como é que eu posso usar o site para isso? Primeiro, eu preciso entender qual o jovem que eu quero convidar. Né? Por exemplo, eu vou fazer um luau porque eu quero trazer de volta os jovens do grupo de oração que estão afastados por causa da pandemia. Então, eu tenho uma linguagem para trabalhar com esses jovens. Mas eu quero trazer, Aldo, o jovem que está indo para o bar que fica do outro lado da rua, né, da paróquia. Então, você já tem uma outra linguagem para trabalhar com esse jovem. Por isso que é importante essa definição de persona. Você precisa definir para qual jovem você quer falar, para qual família você quer falar, qual é a faixa etária dessa pessoa, quais são os problemas que ela enfrenta, quais são os desejos dela, né? Qual é o nível econômico, cultural dessa pessoa. Isso tudo são dados importantes para que você possa escrever com mais assertividade. E aí, uma vez que eu conheço essa pessoa, eu preciso atrair ele a partir daquilo que ele busca na internet. Às vezes a gente pensa que o texto que eu vou trazer lá na internet é jovem, venha para Jesus.
não é? Mas eu te pergunto, o jovem está pesquisando isso no Google? Não, gente, ele não está. Mas, com certeza, o jovem já pesquisou dicas para passar no vestibular. Ou ele já pesquisou como realizar os sonhos ainda sendo jovem. Ou ele já pesquisou como resolver o problema com o meu pai e a minha mãe. Né? Então, a gente precisa também... Mas, Heraldo, eu vou trazer conteúdo sobre dica para passar no vestibular no site da paróquia. Meu irmão, minha irmã, a igreja está para ouvir a necessidade do mundo e trazer para ele a resposta que é Jesus Cristo. Mas essa resposta não precisa estar na manchete. Ele não precisa estar no título. Né? Ele vai estar estrategicamente posicionado e colocado ali, né, dentro do corpo da jornada de conteúdo, dentro do texto, né, de forma que a gente consiga atrair esse jovem. Porque ele pesquisa dicas para passar no vestibular, mas tipo a última dica que eu coloco lá é exatamente fazer participar da missa dos universitários, ou participar da missa dos jovens que vão prestar o Enem, né? Ou ir para a adoração da juventude. Né? Então, ali dentro, eu trago um conteúdo que seja atrativo para ele, né? Acho que eu travei aqui. Peraí. Pronto. E aí, depois que eu trago esse conteúdo, depois que eu fisgo, né, esse jovem, eu vou me relacionar com ele. Eu vou me relacionar como? Nas redes sociais. E aí eu vou dialogar, e aí eu vou escutar. Né? E um pouco dessa ideia, gente, essa estratégia de atração por meio do conteúdo é isso que nós chamamos de marketing de conteúdo, que é uma das áreas do marketing que nós trabalhamos diretamente dentro da Dominus. Né? O marketing de conteúdo é um método de marketing que não faz promoção direta da marca, mas atrai o público ao trazer soluções para os seus problemas. Se antigamente a gente tinha aquele vendedor chato que ficava na porta da loja dizendo, entra aqui, ó, vem ver, eu estou com uma promoção aqui de uma bolsa. Ele você quer saber de bolsa? Mas aí tinha um cara lá apurrinhando você, porque quer que você entre dentro da loja, converse com ele, né? O marketing de conteúdo, ele está lá. A tua empresa, a tua paróquia, a tua comunidade, ela está lá como uma autoridade no assunto da fé, como uma autoridade no assunto do sofrimento humano, como uma autoridade da consolação, da esperança, da fé. Né? Está lá. A tua paróquia sabe, o teu povo conhece que você está lá. Né? E, além de tudo, você vai em busca do público da tua paróquia, do público da tua comunidade, atraindo ele a partir daquilo que ele mesmo quer, que é a solução dos problemas dele. Né? Então, o marketing de conteúdo, ele nos ajuda muito na evangelização. Né? Porque, de certo modo, ele faz aquilo que São Paulo fazia. Né? Quando no Areópago, ele entra e identifica que existe um altar para o Deus desconhecido, e ele fala para aquele povo, dizendo, olha, tá vendo esse Deus desconhecido que vocês estão adorando aqui? Eu sei quem é esse Deus. E eu vim te apresentar. É basicamente isso que o marketing de conteúdo faz. Porque ele se insere dentro da realidade cultural, social, política, de anseios daquele povo, e ele atrai aquele povo a partir da solução dos seus problemas, a partir daquela necessidade que eles têm. Né? Pensando do ponto de vista do marketing de conteúdo na prática, né? Nessas dicas práticas para que a gente chegue para elaborar os nossos conteúdos dos nossos sites, primeira coisa que a gente vai fazer é exatamente esse planejamento, né? Que vai definir claramente quais são as pessoas responsáveis por cada tarefa e como você vai atingir essas metas, né? Então, é bem importante que a gente defina bem o planejamento, né, dessa PASCOM. Você precisa saber onde você está e para onde você quer chegar, para você entender para que público você vai falar. Certo? Depois, a elaboração da persona, que nós já falamos, e aí depois nós vamos ir para a criação de conteúdo. Né? Esses formatos que eu falei ainda há pouco, você vai definir quais conteúdos você vai criar.
E já já eu vou explicar um pouco para vocês sobre jornada de conteúdo, sobre fluxo, né, de vendas, sobre funil de vendas, né, que a gente chama do funil da evangelização, né, que vai fazer com que vocês possam também encontrar uma estratégia para criar esses conteúdos, né? A distribuição, né, como você vai publicizar isso, e a mensuração dos resultados, né? Quais as ações que estão funcionando mesmo, os textos que as pessoas estão mais interessadas, qual o tema que está despertando mais as pessoas, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o funil da evangelização, que o primeiro topo, né, do funil é exatamente essa atração. Eu vou trazer a pessoa a partir dos conteúdos, né, que nós estamos divulgando, né? Dentro dessa mesma experiência, eu trago para ele também a opção da conversão, ou seja, uma experiência de Deus mais profunda. E aí eu vivo a experiência de transformar essa pessoa em um discípulo, ou seja, ele passa também a ser formado para a evangelização. E, por fim, eu vou fidelizar essa pessoa, né? Eu vou trazer ela realmente para dentro da comunidade. Então, veja bem, eu tenho a possibilidade de atrair esta pessoa, formá-la e transformá-la em uma pessoa dentro da vida da comunidade. Então, o funil da evangelização, que é basicamente o que nós trabalhamos aqui na Dominus, né, com os nossos clientes, eles têm esse objetivo, né, de trazer você para esta experiência, né? E esse funil, né, da evangelização, ele percorre uma jornada de conteúdo. Então, quando você diz assim, Heraldo, as dicas práticas para que a gente elabore uma pauta, né? Você precisa pensar exatamente em todas essas realidades que nós falamos, para quem você vai falar, qual é o objetivo que você vai ter, e a partir disso eu preciso fazer um caminho com essa pessoa, né? Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês, tá certo? Nós estamos nos aproximando do Tríduo Pascal, né? Nós vamos entrar na Quaresma, e a Quaresma tem o objetivo de nos levar para o Tríduo Pascal, né? A experiência que nós fazemos, né, é exatamente desses 40 dias de preparação para o Tríduo. E muitas paróquias, comunidades ou movimentos realizam grandes eventos no período da Páscoa, né? Seja eventos de partilha, né, de assistência social, seja eventos de espiritualidade, né, via sacras, encenadas, enfim. E nós queremos divulgar estes eventos que nós vamos trabalhar no período da Semana Santa, né? Então, primeira coisa, eu preciso atrair as pessoas. E eu vou atrair as pessoas a partir dessa primeira etapa da jornada, aprendizado e descoberta. Eu preciso fazer com que as pessoas descubram, né, despertem para aprender sobre a liturgia, sobre a espiritualidade da Quaresma, né, sobre a mística da paixão, né, sobre o mistério da morte e paixão de Jesus. Por que Jesus morreu na cruz? Gente, isso é um texto que é a essência da espiritualidade da igreja, mas que muita gente não sabe responder por que é que Jesus morreu na cruz. Ele não é Deus, ele podia ter salvo de qualquer forma. Mas por que que ele morreu na cruz? Né? Então, a partir dessa experiência, nós vamos atrair as pessoas para entrar no nosso fluxo de jornada, né? No nosso fluxo de conteúdo. No segundo momento, nós vamos ter o reconhecimento do problema. As pessoas elas vão dizer, nossa, eu preciso realmente viver uma experiência de verdade com a Semana Santa. Porque até agora, tudo que eu sabia, eu estou percebendo que eu não sei de nada. Eu estou percebendo que meu conhecimento em liturgia é muito pouco. Eu preciso, né, descobrir um pouco mais sobre isso. E aí você pode trazer conteúdos que vão falar sobre a liturgia do Sábado Santo, né, sobre as estações da Quaresma, sobre as estações da Via Sacra. Eu posso trazer experiências, por exemplo, de meditações acerca da instituição da Eucaristia, né, sobre as leituras da história da salvação que são lidas na Vigília Pascal.
né? Então, eu vou fazendo com que a pessoa vá entendendo que ele tem um problema e que o nosso evento de Semana Santa vai ajudar ele a resolver. Então, ele passa a considerar a solução desse problema dele. E aí eu começo a entregar conteúdos que apresentem a espiritualidade da minha paróquia, que apresentem a história desse evento que nós promovemos, né? Que apresente um pouco sobre aquilo que nós vamos divulgar para ele. E, por fim, eu faço com ele também um caminho de adesão. Ele vai dizer, não, eu vou para esse evento. E aí eu tenho lá um texto que vai explicar a programação do evento, o que é que o evento vai promover, né? E qual a experiência que ele vai viver ali para ele se inscrever de forma online e participar conosco. Deu para você entender? Se a gente for pensar do ponto de vista de elaboração de uma pauta para o site da paróquia, eu preciso, acima de qualquer coisa, entender qual é o meu objetivo, estabelecer para quem eu vou falar e criar uma jornada de conteúdo para essas pessoas. Porque eu vou trazer para elas temas que vão despertar nela aprendizado, o reconhecimento de problemas e a consideração da solução, que é aquilo que o meu trabalho evangelizador vai promover, né? Então, essas etapas, né, da definição dessa jornada de conteúdo. Primeiro, eu declaro, né, defino quais são os objetivos dessa jornada, estabeleço, né, essas etapas do funil da evangelização, né, nessa jornada de conteúdo, defino cada um dos objetivos, né, por exemplo, em relação a esse período da Semana Santa, né, esse evento da Semana Santa que eu vou produzir. Então, lá no topo de funil, eu vou atrair a pessoa a partir de quê? Levar a pessoa a uma experiência com o mistério da paixão de Jesus. Pronto, a partir do sofrimento humano, né? A partir do sofrimento do cotidiano da vida dela. Depois, no meio do funil, que eu estou ali trabalhando, né, a consideração da solução, o reconhecimento do problema e a consideração da solução, eu vou falar sobre a liturgia da Semana Santa. Por que eu preciso viver bem a liturgia da Semana Santa? E aí, no fundo do funil, que é o fidelização, né, que é a adesão da pessoa, eu vou trabalhar um pouco sobre o objetivo dela, né, o meu objetivo de divulgar o evento, né, já apresentando o evento para aquela pessoa. A partir disso, nós vamos pesquisar as palavras-chave para transformar aquele conteúdo, né, fazer com que o meu site da paróquia apareça ali no Google, nas primeiras páginas de pesquisa, de forma orgânica, né, a partir das palavras-chave. Heraldo, como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu defino qual é a principal palavra de pesquisa da minha persona. Por exemplo, eu vou falar sobre Semana Santa. Então, a primeira palavra-chave vai ser Semana Santa. E aí eu vou procurar uma plataforma de ferramenta de palavras-chave, né? Que, por exemplo, a gente tem a Neopatel, que é uma ferramenta gratuita, né? E eu vou colocar lá Semana Santa e eu vou ver o número de pesquisas por mês daquela palavra. Se existe relevância nessa pesquisa, é uma palavra que eu vou inserir dentro dos meus conteúdos, né? Outro, por exemplo, Tríduo Pascal, Vigília Pascal, Liturgia da Semana Santa, Sexta-feira da Paixão. E aí eu vou definindo essas palavras-chave e elas precisam vir nos meus conteúdos, nos títulos dos meus conteúdos. Então, eu venho lá para definição dos conteúdos. Uma vez que eu fiz essa pesquisa de palavras-chave, vi quais são as mais relevantes, então eu venho definir os meus conteúdos. Então, eu vou lá ver topo de funil. Qual é o conteúdo que eu vou trazer lá? Um conteúdo que vai fazer com que a pessoa desperte para a experiência com a paixão de Jesus pelo sofrimento humano. Então, eu trago lá 5 formas de sofrer com Jesus. Como superar a depressão e a ansiedade no período da pandemia. Se eu perceber que pandemia ainda é uma palavra-chave que é relevante para a minha jornada, né? Uma outra dica, por exemplo, 5 passos para viver bem, né, o mistério da paixão do Senhor.
como se preparar para a celebração da Semana Santa, para a celebração da Sexta-feira Santa. Né? Então, são alguns textos que eu posso trazer. Então, eu vou definindo esses conteúdos. A próxima etapa vai ser a redação dos conteúdos, né? A escrita, a revisão. É sempre muito importante que você não seja a única pessoa. Mesmo que você mande o seu filho ler, seu esposo, sua prima, mande alguém ler o seu texto. É muito importante essa leitura de outra pessoa, porque às vezes você escreve e você tem ideia a sensação de que a tua ideia está bem explicitada lá. Mas quando outra pessoa lê, eu vou ter outro feedback sobre aquele conteúdo, né? Vou ver se realmente o que eu escrevi está sendo compreendido. E, por fim, eu vou divulgar o conteúdo. E aí, isso aqui é muito importante, gente. Nós temos muitas paróquias que produzem excelentes conteúdos para os sites, mas não divulgam. Não coloca nas redes sociais. Ou não envia pelo WhatsApp. Gente, o WhatsApp não pode ser só para resolver problema. Tem que ser também para divulgar a ação evangelizadora da paróquia. Então, se foi divulgado um blog post, por exemplo, lá no teu site, divulga no WhatsApp. Né? Faz com que os grupos das pastorais divulguem aquele conteúdo. Né? Então, vale muito a pena também pensar nessa estratégia de divulgação. Né? Se a gente tem um trabalho em cadeia, né? Pároco, secretaria, todo mundo, esses conteúdos eles podem estar sendo divulgados, por exemplo, nos avisos da missa, eles podem ser divulgados ali na secretaria da paróquia. Chegou uma pessoa lá na paróquia querendo saber como é que vai ser a programação da Semana Santa. E aí a secretária, sabendo que aquilo está acontecendo, vai dizer, olha, no site da paróquia, além de ter todas as informações do que nós vamos viver na Semana Santa, ainda vai ajudar você a se preparar melhor. Se a pastoral do dízimo também tem esse conhecimento, ele, todas as vezes que vai entrar em contato para reforçar a evangelização do dízimo, ele vai divulgar os conteúdos que a paróquia está divulgando. Né? Então, é muito importante que a gente consiga também trazer essa experiência. Né? Então, gente, do que eu trouxe para vocês é isso. Nós vamos abrir um pouco aqui para tirar dúvidas, né? Para também trazer mais exemplos, né? Ver aquilo que vocês também querem compartilhar conosco. Tá certo? Se alguém tiver... o Varley quer fazer uma pergunta. Pode falar, Varley. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, A explicação, graças a Deus, a explicação sua foi top demais, bacana. Só que eu só tenho uma dúvida só, tá? Eu faço essa evangelização no WhatsApp, né? Eu faço aqui pela São Sebastião, aqui do Betânia, em Belo Horizonte, tá? Eu participo do batismo, participo do dízimo junto com a minha esposa, mas quando eu coloco as pessoas assim, olha, alguma dúvida, tem pergunta, etc., parece que eles ficam meio ansiosos, eles têm, parece que medo até de perguntar se as perguntas vai ser assim, é legal ou bobas, né? Então fica esse meio receio ainda, mesmo eu colocando tudo, gente, nós estamos sempre abertos. Como é que a gente pode mudar isso no jeito pelo WhatsApp ou né, essa forma que a gente está vivendo pela pandemia? Como é que a gente pode melhorar isso para assim, ficar mais à vontade de conversar com a gente? Uhum. Olha, Varley, eu acho que isso está muito ligado ao processo de relacionamento fora do digital. Né? O digital ele é um ambiente de relacionamento, né? E ele é um ambiente em que as pessoas vão compartilhar a vida delas a partir do momento que elas vão se sentindo seguras, né? Quando elas vão se sentindo realmente acolhidas. Então, é normal que, num primeiro momento, exista essa resistência, né? Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que não conhecem, talvez você, não conheça a pastoral, não conheça o trabalho, né? Então, a persistência, né, nesse compartilhamento de informações, fazendo com que as pessoas se sintam ouvidas, fazendo com que as pessoas se sintam ouvidas, fazendo com que as pessoas percebam que a paróquia está oferecendo aquele trabalho, oferecendo aquela informação para ajudar, né, para ser um instrumento na vida dela, ela vai, com certeza, aumentando a confiança, aumentando a disposição
e vai gerando junto com vocês um relacionamento, né? Então, eu acredito que seja um processo de conquista, né? Claro que não vai ser da noite para o dia, mas a partir do momento que você vai divulgando, que você vai promovendo, que você vai trabalhando os conteúdos que realmente as pessoas estão interessadas em ouvir, é natural que elas vão também se abrindo e se confiabilizando, né? Para você ou para as pessoas que criam os conteúdos, né? Fazendo perguntas, interagindo de uma forma mais efetiva. Eu acho que é um trabalho de paciência. Aí você vai pouco a pouco conquistando a confiança das pessoas. Tá certo? Olá, boa noite. Boa noite. Falo aqui de Manaus, Amazonas, área missionária São Lourenço, Arquidiocese de Manaus. Eu e minha esposa estamos iniciando agora esse ano a coordenação de pastoral aqui na nossa área missionária. E uma das coisas que a gente identificou é a ausência, né, do nosso site. Nós temos hoje um site, mas ele simplesmente não tem mais acessibilidade, perderam a senha, ninguém sabe, então é algo que vai ter que começar do zero. Então, essa palestra está sendo muito interessante, foi muito interessante por conta disso, deu para clarear algumas ideias. A gente vai ter que iniciar agora um novo procedimento para a instalação desse novo site, né? E eu vejo muito essa necessidade hoje na nossa área missionária, apesar da gente ter uma equipe boa em várias pastorais, mas a nossa pastoral da comunicação ainda é carente de agentes. Então, essa defasagem, acaba sendo um complicador na divulgação, né, da evangelização, tanto nas redes sociais, como no nosso site, inclusive. A produção de conteúdo também fica um pouquinho complicado. E aí, por isso que até pesquisando, achei o site da Dominus e achei interessante isso. Talvez, eu não sei como funciona, mas a questão de uma terceirização talvez seja viável, dependendo, porque eu acho que hoje em dia a comunicação é tudo, né? Então, talvez seja muito importante, às vezes, um investimento, às vezes não é nem tão elevado, mas para o resultado que se tem, né? É uma alternativa. Então, queria parabenizar aí pela iniciativa, muito, muito rico o conteúdo, muito bem explanado. Então, realmente, somente agradecer e participar aí dos próximos eventos. Sim, Luiz, com certeza. É uma alegria também estar falando com você, né? Lá de Manaus, né? Que é alegria mesmo. E dizer que, de fato, o trabalho da Dominus é exatamente esse: é ajudar as paróquias, ajudar os movimentos, ajudar as comunidades que sentem essa necessidade da evangelização, de profissionalizar a evangelização, né? E muitas vezes não tem recursos humanos, né, para fazê-lo. Então, a agência entra como um parceiro na evangelização com vocês, né? E tudo isso que eu falei aqui, né, nós fazemos esse trabalho ainda com mais minúcias, né, ajudando realmente vocês a encontrar os resultados da evangelização que vocês precisam, né? Então, se você quiser, depois da palestra, entre em contato com a gente, né, para você conversar com os nossos especialistas, né, e encontrar também soluções, né, da que for mais viável para você, para sua paróquia, tá certo? Pode contar com Sim, a sim. Dominus. A gente tá aqui. Toda quinta-feira à noite nós temos também mais aulas, mais conteúdo gratuito, né, aqui Sim, no hoje eu tive a programa. oportunidade de conversar com o Alexandre aí. Em breve nós estaremos marcando uma reunião para entender como é que vocês trabalham. Mas eu achei muito interessante porque é algo realmente direcionado para o trabalho da igreja, né? Temos hoje Uhum. muitas assessorias de comunicação, mas voltados para vários assuntos. Nesse caso de vocês têm a expertise, o foco direcionado para o nosso trabalho na igreja. Então, parabenizar para isso. Eu, particularmente, não conhecia, nas pesquisas fazendo, né, a importância, como você colocou aí, de realizar as pesquisas, né? Então, acabei encontrando aí esse material, não foi indicação, foi em pesquisas mesmo que foi feito. Então, se vê aí a importância de se colocar palavras-chave, palavras corretas, porque no momento da pesquisa, uma boa pesquisa, o conteúdo chega para a gente. Então, independente de onde a gente esteja, em qual parte do mundo, em qual parte do Brasil, a gente aqui em Manaus recebeu o conteúdo de vocês. E eu realmente fiquei
maravilhado com alguns conteúdos que eu vi, inclusive, no YouTube. Parabenizar, um material muito bom. Obrigado, Luiz. Muito obrigado mesmo. É uma alegria saber que o nosso trabalho está chegando, né, onde a gente nem imagina. Graças a Deus. Ficamos muito, muito felizes mesmo. Chega longe. Eu vou passar pela sua terra, Luiz. Beleza, Jean. Hoje fizemos contato aí com vocês. Esperamos, quem sabe, em breve aí montar uma parceria aí. Vou passar dia 25, eu vou, na verdade, para a Amazônia, eu vou ficar 20 dias. Eu embarco dia 4 e volto dia 25, e o meu voo é em Manaus, a volta. Eu vou de lancha até Manaus e lá vou embora. Mas eu vou passar 20 dias na Amazônia, agora em março. Perfeito. Qualquer coisa, se passar alguns dias de Manaus, avisa aí para a gente ter a oportunidade de conversar. Eu acho que vai ser rápido, mas se tiver, às vezes, uma brecha, quem sabe, né? Eu vou passar por lá. E é engraçado porque tem muita gente de Manaus que tem acompanhado a gente da Amazônia. O povo daí tem Belém, muitas pessoas mesmo. Tem sempre gente aí assistindo as nossas formações. Isso mesmo. Acho que tem o Varley tá de mão levantada ali, eu acho, né? Oi, Jean, boa noite. Estou aqui levantando aqui, porque adoro o Dominus. É uma coisa que eu sempre aprendo um pouquinho a mais, igual eu falo. Eu vou parar de aprender quando Deus me levar para o outro lado, onde é que levou meu pai e a minha falecida esposa. Mas quando eu estou aqui, eu sempre aprendo com vocês, é a coisa mais linda do mundo. É isso que eu coloco aqui na comunidade, na São Sebastião, do bairro Betânia, em Belo Horizonte, é justamente esse conteúdo seus. Eu passo para o padre Luiz, o padre Ciro, o João Diácono, os outros catequistas, é essa formação que a gente precisa para levar um pouco mais do evangelho de vocês. É muito fantástico. Quando vocês falam essas coisinhas assim para mim, que aqui é a coisa de mineira, as coisinhas que eu falo, é essa experiência que eu tenho com vocês e passar para eles, assim, onde é que você viu? Assim, tá vendo? Essa ferramenta nossa não é só para ver coisas bobas, não, é para interagir e ensinar outras pessoas que só estão na internet. Eu acho fantástico. Tem que ter mais essa informação mesmo, mas as pessoas também têm que adquirir aquele jeitinho de ir querer procurar a palavra de Deus, ter o ensinamento. Se não sabe, procura a Dominus, procura o mais próximo à igreja que está. É uma coisa fantástica, sinceramente. Eu agradeço de coração, tanto eu como São Sebastião. Eu vou falar com o padre Luiz, que, assim, mais uma que você aprendeu, né, Varley? Assim, mais uma que eu aprendi com o Jean, com a Dominus, com a turma. Equipe maravilhosa, está de parabéns. Legal, ficamos felizes de poder contribuir. E eu acho que essa é, de fato, a nossa missão, assim. A gente gosta muito de fazer, dá trabalho, tudo, né? A gente precisa preparar, precisa organizar calendário. Agora o programa Nosso Cena é toda semana, então agora esse mês a gente já lança os conteúdos de março e abril para vocês, então é semanal. A ideia é que seja quase que uma escola mesmo, de formação, então esse conteúdo ele vai ser sempre gratuito, né? Existem aqueles que são pagos também, os nossos cursos, mas a ideia é sempre oferecer também essas formações gratuitas, para que de fato vocês tenham acesso. Eu acho que essa experiência ela é muito importante, assim. Eu acho que eu fico, cada vez que eu ouço isso, assim, né, que as pessoas recebem o conteúdo e ficam felizes com o aprendizado, cara, isso vale mais do que qualquer contrato, qualquer aluno. Não estou dizendo, eu digo isso porque é o maior orgulho mesmo esse conteúdo para a gente. E se preparem, esse ano a gente está vindo com muita coisa. A gente está bem. Eu quero trazer alguns convidados para essas aulas online, essas aulas de quarta-feira, de quinta-feira. Então a gente vai ter bastante coisa para vocês, tá? Fiquem tranquilos que não vai faltar conteúdo. Tá certo? Ô, Jean, obrigado de coração. É isso, assim, para mim, Varley falando, é isso que agrega eu sempre aprender mais com vocês e poder levar esses ensinamentos de vocês lá para fora, porque realmente o mundo não está fácil, né? O agrega
O que agrega é essas palavras suas que eu posso reproduzir, mas do meu jeito, do meu coração, onde é que eu falei até com ele que estava fazendo agora o vídeo. Assim, bicho, mas que coisa bacana. É uma coisa linda. O que ele teve aí de 40 minutos, parece que foi 40 segundos entrando só no meu cérebro. Entrando só no meu cérebro. Assim, como é que eu posso reproduzir do meu jeito com a palavra, mas com o mesmo carinho e emoção que eu estava falando? É fantástica. É isso que é a alegria de Deus, a palavra sua que comove. Legal, ficamos felizes. Gente, então, na próxima quinta-feira, a gente está junto novamente. Quem vai estar dando a formação, eu não lembro, mas eu acho que é eu. É você, é sobre o É, dízimo. Kids. exato. Isso, sou eu. E também quero lembrar a todos que a gente está abrindo a turma do programa de mentoria, dízimo e evangelização. Então, se vocês souberem conhecer alguém que é da pastoral do dízimo e precisa fazer um curso avançado, o programa de mentoria está abrindo já as inscrições, porque as aulas começam só dia 30 de março. Mas são 25 vagas, então a gente precisa dar uma corrida aí para divulgar. E também a gente já libera alguns conteúdos antes do curso, tá bom? É isso, obrigado, Deus abençoe vocês e até a próximo encontro. Eu acho que o Heraldo, eu estava assistindo, fui tomar banho, resolvi coisa aqui em casa e estava ouvindo a palestra do Heraldo. Hoje não é no meu dia, né? Mas a gente fica acompanhando, eu gosto. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês. A gente se vê aí. A Ana que encerra hoje, né, a sala, porque eu não estou tendo controle dela. É isso mesmo. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até quinta-feira que vem.